Olá para vocês, eu sou o Rodney Brocanelli. Durante os anos de 2013 a 2018, eu estive na Web Rádio Showtime com o programa Rádio Amantes no Ar. Aqui nesse perfil do YouTube, daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre ele, vocês têm acesso aos arquivos de muitos anos desse programa com entrevistas, análises e debates sobre esse veículo maravilhoso que é o rádio. Em 2015, aproveitando aí os 10 anos do fim da Rádio Cidade Sucesso, uma grande audiência aqui na cidade de São Paulo, eu entrevistei o Paulo Ramalho, que foi um gestor daquela emissora, e nessa época, em 2015, ele estava fazendo parte do quadro de apresentadores da Web Rádio Showtime. Eu aproveitei e fiz duas perguntas para ele. Eu perguntei para ele a respeito da mudança de nome Cidade para Sucesso, e eu também perguntei por que a Rádio Sucesso, posteriormente já com esse nome, que foi uma grande audiência aqui no Rádio de São Paulo, acabou. E ele respondeu contando histórias deliciosas de bastidores, inclusive do Décio Marques, que era o dono da concessão naquela época. Esse material todo está em áudio, você vai ter acesso a ele a partir desse momento, mas antes eu quero deixar então aqui aquele convite. Acesse radioamantes.com com muita informação, muita notícia e análises sobre rádio, e não deixe aqui de dar o seu like, ative o sininho, compartilhe, curta, comente os vídeos aqui do canal Feras do Rádio. Então eu já deixo o convite, repetindo, são 2 trechos bastante generosos em áudio, para vocês então poderem acompanhar um pouco mais aí sobre a história da Rádio Cidade / Sucesso, por que ela mudou de nome e por que ela acabou. Paulo Ramalho, vamos lá, então, já que o entrevistado nós não temos... Você vai me entrevistar? Você tá louco? É lógico. Paulo Ramalho, então vamos lá, se você puder, conte por que a Rádio Cidade teve que mudar de nome para Sucesso, quais são os bastidores que ainda não foram contados aí sobre essa história aí que causou muito alvoroço. Eu sempre estou contando, tudo que eu participei, essa troca de nome caiu no meu colo. Nenhum outro diretor de rádio jamais teve ou terá a mesma experiência. Isso é uma coisa... Foi terrível, porque isso aconteceu assim. O motivo foi... porque é o seguinte, quando o Décio Matos, que era dono da Rádio Cidade, brigou com o Jornal do Brasil, né, ele retomou a administração da Rádio Cidade de São Paulo, criou uma celeuma. Bem bolado agora. Muito bom, muito bom. E isso, é lógico que a reação foi: você não pode usar o nosso nome, Rádio Cidade é do Jornal do Brasil. Aí ele foi no INPI e registrou Cidade 969. Tá. Né? E o INPI aceitou, e lógico que eles não dão essa coisa definitivamente, fica muitos anos e tal, estamos verificando e tal, mas dão. Então é por isso que depois dessa época ninguém podia falar Rádio Cidade mais. A gente falava Cidade, Cidade 969, só. Tá. E então, um belo dia, estou eu na rádio, no dia inteiro, trabalhando e tal, eram 5:30 da tarde, mais ou menos. Um oficial de justiça? Não, me chamaram na sala lá do Décio, onde estava o superintendente, ele e o advogado da rádio. Paulo, seguinte, a partir das 6 horas, eram 5:30. Tá. A partir das 6 horas nós não podemos mais usar Rádio Cidade, não podemos falar mais. Assim? Falei, como assim? Não pode falar, nada, tira, Cidade não pode falar. A partir de 6 horas da tarde, faltava meia hora, eu fiquei 10 minutos parado olhando para a cara deles, por causa do choque. Né? Aí os outros 10 minutos, que vamos dividir em 3 aí, né? Os outros 10 minutos eu saí andando pelos corredores, pensando o que eu ia fazer. Atônito. Nos últimos 10 minutos eu entrei no estúdio e fiquei atrás de Ricardo Rio, que estava no ar, que ia entrar com o Sucesso da Cidade. Eu fiquei atrás dele, ele lá mexendo no computador, as músicas, procurando não sei o que, trabalhando. E eu ali 10 minutos pensando o que eu ia fazer. Quando ele estava quase, entrou com os comerciais e ia entrar com o Sucesso da Cidade, eu cheguei, puxei o fone dele assim: Ricardo, o que foi? Você vai começar o Sucesso 969. Hã? O quê?
Tira, essas vinhetas não pode, essa não pode. Quase matei o cara, porque claro. não foi culpa minha, né? Uhum. Eu podia ter feito isso bem antes, mas eu fiquei bem. Eu estava pensando exatamente o que eu deveria fazer. E não foi a melhor solução, mas teve que ser feito. Ele, tudo bem, no susto ele entrou com o Sucesso 969, e a partir dali foi um problema terrível, porque eu perguntei apenas pro advogado da rádio por que não me avisaram antes. Que horas que foi isso? Não, foi de manhã. Porra, bicho, você vai me avisar 5h30, tá? meia hora antes do negócio? Não, que a gente estava tentando quebrar a liminar. Falei, legal, tá, e eu sou o último a saber. Beleza, tudo bem, fiquei muito invocado. Bom, isso desencadeou uma série de ações dentro da rádio, porque foi um rebuliço, né? Todas as músicas eram carimbadas. Os cantores cantavam em cima da introdução, todo mundo sabe disso, né? Ouvintes da Rádio Cidade, sempre assim. Não, cantava. Cidade, claro. Né? Isso já era uma prática que foi criada pelo. Acho que foi pelo Malhoca, se eu não me engano. Foi, né? Foi. E a gente mantinha até então. E foi uma loucura. Aí a partir dali, eu estava com uns americanos durante a semana inteira fazendo um teste musical. E por exemplo, assim, esse teste começava na segunda e terminava na sexta. Os últimos 2 dias eram a análise do teste. Isso aconteceu numa quarta. Então não houve análise, coisa nenhuma, e os caras ficaram ali, vendo aquele reboliço, né? E no final das contas, numa das reuniões, porque aí a gente tinha reunião 3, 4, 5 vezes por dia. Tá. E a gente criou uma promoção dizendo que a rádio precisava, sei lá, se renovar, e que cidade, talvez a gente não. Né, criou uma história, né, e sugerindo que as pessoas dessem sugestão para um novo nome. Isso são marcas assim sensacionais. Só de e-mails foram mais de 200 mil. Nossa, que louco. Com sugestões. Tá. Aí eu já comecei a convocar a produção para ligar para todos os artistas dando opinião também. Então, todos os artistas dando opinião, eu acho que tinha que ser Rádio City, você tinha que ser não sei o quê, papapá. E tinha muito sucesso. Muita. Só que a gente, todos os nomes, a maioria, assim, 70% dos nomes eram relacionados com Rádio Cidade. O recall da rádio era muito forte. Então era Felicidade. Tem um monte de sugestão assim, né? Agora, voltando à pergunta que você fez, o porquê disso, é que o Jornal do Brasil, num certo momento, resolveu falar que nós não poderíamos mexer, que não sei o quê, começou a encrencar, não sei por que motivo, depois de tanto tempo. E uma juíza em São Paulo falou assim: o que é isso? Como assim? Mas eles estão usando. Então ninguém usa. Pronto. Tá vetado o nome tanto para nós quanto para eles. E era essa a liminar que estavam tentando quebrar. Porque nem nós nem eles podíamos usar mais cidade em São Paulo. Ninguém podia usar os nomes de cidade. E aí a gente não podia ficar esperando isso, né? Então criamos essa promoção, dando um carro para quem, entre os que acertassem um nome e tal. E aquilo foi o mês inteiro, foi uma loucura. E no ar vocês dizendo sucesso. 969. Não, o sucesso não tinha sido resolvido ainda. A gente estava no ar como 969, 96,9 e só falando a frequência. Entendi. E com a promoção rolando. E a gente, todo o nome que a gente achava legal, a gente fazia reuniões, assim, 5 reuniões por dia, para ver quais eram as sugestões que estavam chegando. A gente ia no INPI, já existe. Tá registrado. Até que faltava uma semana para terminar a promoção que a gente tinha determinado o final. O Décio entra na minha sala, falou: Paulo, falta uma semana. E aí, qual é o melhor nome? Eu falei: Décio, nessa altura do campeonato, acho que sucesso, é o que tem muita sugestão aqui, é o melhor, porque é o que a gente faz, sucesso. Só que tem um problema, essa rádio existe. Já existe uma rádio, se não me engano, era em Criciúma, que se chamava Rádio Sucesso. Eu falei: ele falou: é esse o nome? Eu falei: acho que é o melhor.
inclusive tem a mesma métrica, sucesso, cidade. Já dá pra gente fazer usar a mesma trilha de todas as vinhetas, só mudar o vocal e tal. Aí ele coçou a cabeça, tá bom, eu vou resolver isso. E foi lá para a sala dele, ligou para esse empresário que era o dono da rádio e comprou os direitos, né, de Rádio Sucesso. E falou, tá feito, pode mandar bala. Pronto, aí foi aquela correria para fazer vinheta, fazer tudo de novo. E esses americanos, como eu estava falando, eles ficaram sem fazer nada, porque eles só ficavam vendo aquela correria o dia inteiro, né? Naqueles 2 dias. E numa das reuniões a gente lembrou deles. Os caras, os gringos aí, bicho. Aí, e aí, o que vocês acham? Os caras eram de uma empresa chamada Broadcast Architecture, que faziam testes musicais, e eram tudo radialista antigo nos Estados Unidos. Os clientes, eles tinham mais de 3 mil clientes nos Estados Unidos. Nossa. E aí, os caras eram fantásticos. Inclusive um deles foi o criador do formato Smooth Jazz. Louco. O criador do formato. Chique. Então, quer dizer, eram caras de altíssimo gabarito no rádio americano. Nós perguntamos, e aí, o que você acha que vai acontecer no meio desse negócio todo? Ele falou, olha, pelo que nós estamos observando, vocês devem cair para um 6º, 7º lugar, mas eu acho que em pouco tempo vocês voltam aí, porque o trabalho que vocês estão fazendo, nós nunca vimos isso em lugar nenhum do mundo. Também nunca vimos nenhuma rádio importante como vocês trocar de nome, né? E aí, você sabe que isso aí foi um case, porque a rádio, ela nunca caiu do 2º. Ela foi cair para 2º lugar 8 meses depois. Foi um negócio fantástico. Também a gente dobrou todas as promoções. Dobrou não, quadruplicou tudo que era feito em termos de promoção. Então a gente quadruplicou. A gente tinha um carro de promoção que ficava rodando em São Paulo, fazendo pedágio todos os dias. A gente colocou 4. Então a gente criou 4 equipes de pedágio. Cada dia a gente estava numa região, a gente estava em todas as regiões todo dia. E é um negócio absurdo, né? Agora, insano. O Rodney, Oi? não se pode usar mais o nome cidade, é isso? Não. E Feliz Cidade, como tem aqui em São José, pode? Aí no caso pode, né? Mas essa liminar foi cassada. Ela foi cassada logo em seguida, só que depois dessa ação toda, não valia a pena renovar a cidade, né? Tinha que consolidar a marca Sucesso, até pelo fato do Décio ter arrumado um jeito de usar o nome, né? Sim, exatamente. Claro. Aí na semana que vem, o Paulo, se der certo, aí a gente vai contar a história do fim da Rádio Sucesso. Você estava lá nessa época, né? Sim, eu apaguei a luz, né? Então ótimo. Tem isso também, é verdade. Então semana que vem, então, nós vamos contar essa história. Tá bom. Você tá ficando famoso, Paulo. Você deve Vou ficar, um dia eu fico. Desculpa, Paulo, você deve lembrar, eu não sei. Agora, em maio, fez 10 anos aí que houve a transição da Sucesso para a Band News FM, né? Nem lembrava. Nem eu. Não lembrava, não. Pois é, então, tanto que aqui, nós temos aqui, dia 25, né, de janeiro, tem 2 marcos aqui no rádio aqui em São Paulo, a estreia da Rádio Cidade e a estreia da Rádio Capital. A gente fez aqui um programa especial sobre a Rádio Capital com o Ronan Junqueira, e depois a gente fez um programa especial com a Selene Araújo sobre a Rádio Cidade. Então, todo dia que eu olho na televisão, a Band News, que ele aparece tem aquela imagem deles ali no ar, né? O logotipo, né? Não, a mesa. A mesa. Sei. Devolve a mesa. Aquela mesa era da cidade? A mesa que aparece ali é uma Studer digital, que eu lembro que custou $60 mil. Então peraí, então vamos lá, uma revelação que eu acho que pouca gente sabe. A mesa que hoje é usada na Band News FM era a mesa da antiga Rádio Sucesso e antiga Rádio Cidade. Exatamente. $60 mil. Ela foi comprada na época do Marcelo Braga. E esse estúdio estava parado quando eu cheguei. Ele nunca colocou no ar. Como parado? Parado. Ele tinha medo de mexer, quer dizer, mudar todo o sistema, os locutores fazerem alguma coisa errada e ele perder a audiência. Então ele nunca migrou de um estúdio antigo. E o Borsoi falava o quê? Ele queria matar o Marcelo Braga. então já tanto que foi uma quase que uma condição quando eu cheguei lá, em 99, e que o Décio, depois que a gente fechou tudo e tal, não, tudo bem, tá
tá contratado, né? Aí ele falou assim, você vai colocar aquele estudinho no ar, não vai? Eu falei, vou, Décio, claro, pô. Então foi no espólio, né? No espólio da Rádio Cidade, então a Band News hoje usa a antiga mesa. Isso é muito bom saber. É uma mesa touchscreen, quer dizer, que tem programação para cada locutor de equalização. Você faz um preset de cada locutor, e quando ele muda de horário, ele aperta o preset do nome dele e já equaliza para a voz dele. É um negócio sensacional. É mesmo? Nossa, uma belíssima mesa. Será que alguém sabe usar na Band? Deve saber agora, né? Já quanto tempo? 10 anos? E outra, né, João? Ela não é tão exigida, né? Porque ela é mais hoje uma mesa para talk news, né? Então, ela não é uma mesa lá, que uma FM musical, né? Então... liga e desliga só. Agora, assim, 2015 completam-se, então, 10 anos, né? Que a frequência dos 96,9 deixaram de ser... A frequência deixou de ser musical, né? Deixou de ser... e virou uma rádio de all news, né? Tocada pelo Grupo Bandeirantes, né? Então... A gente tem que colocar assim, cidade / sucesso, né? Porque a frequência teve 2 nomes, teve vários tipos de programação. O que você pode contar, Paulo, pra gente sobre os últimos dias, os últimos meses, a venda para o Grupo Bandeirantes? O que você pode dizer aqui para nós, aqui do Rádio Amantes no Ar, na Showtime? Foram dias terríveis, né? Era uma equipe muito coesa, muito competente, muito profissional. E o choque, né, com a notícia de que a rádio tinha sido vendida, foi recebida assim com uma pedra caindo na cabeça de todo mundo. Eu nunca mais vou esquecer. Mandaram reunir, a gente tinha um espaço, né, em que a gente fazia reuniões gerais, principalmente quando chegava o Ibope e tal, e nesse espaço todo mundo recebeu 2 pessoas da Bandeirantes, e o Décio anunciou, não ele, mas o Luiz Fernando o Luiz Fernando Faro Ribeiro, né, que era o superintendente, ele anunciou que a rádio tinha sido vendida, que dentro de 30 dias a Bandeirantes estava assumindo. Barbaridade. Quem estava ali era quem estava no lugar quem veio pela Bandeirantes, tinha um rapaz lá que eu não lembro, e o outro era o nosso amigo aqui, que foi diretor do Grupo Bandeirantes São José dos Campos. O Rodrigo Neves. Tá. Rodrigo Neves foi o segundo, a pessoa que... E eu olhei para... Na hora que eu vi, eu falei, ih, ferrou. Ô Paulo, a rádio estava vendo ou foi uma coisa assim, uma proposta que chegou e o Décio aceitou? Como assim? Assim, o Décio tinha já a intenção de vender a rádio? Não, já. Ou foi assim, ou de repente ele estava tocando a rádio, ou alguém ligou para ele e falou assim, vende a rádio para mim. Aí ele, nós estávamos passando por uma crise financeira terrível, no qual ele estava, sei lá, vamos dizer, pelo que eu sei, né, não tenho certeza, mas ele estava colocando uns 300 mil reais por mês no bolso para poder manter a rádio. E já estava todo mundo já com salários defasados e estava com um problema sério. Eu fui procurado, o Décio me chamou na sala uma vez e falou assim, você não conhece ninguém que queira comprar a rádio? Eu falei, não sei. Você não conhece o Ratinho? Eu falei, conheço. Você não quer entrar em contato com ele? Tudo bem, eu vou entrar. Então, o Décio já tinha intenção de vender, só que eu não acreditava, né? Ele não falava com aquela firmeza, vê lá, liga lá, vamos ligar agora. Não. Ele falou assim, vamos ver se você consegue falar, entendeu? Então, era uma coisa assim que a gente mesmo ouvindo essas coisas, a gente não acredita. Fé, né? A gente não acredita, amor. Não, ele não vai vender a Rádio Cidade, não é louco. Né? E havia, quando eu fui para a Antena 1, eu fiquei na Antena 1 até 2013, o senhor Orlando Negrão me contou que o Décio foi lá conversar com ele para oferecer a Rádio Cidade para ele. E ele não quis comprar, mas ele ofereceu de comprar 50% da rádio. Isso o senhor Orlando Negrão falou para mim. Que ele ofereceu e o Décio não deu resposta. Ele não, na verdade, ele não queria vender 50%, queria vender tudo, né? Tá. E nesse processo, quer dizer, eu não participava, porque eu era da direção artística, então eu não participava da parte administrativa. E foi uma surpresa. Quando chegaram convocar aquela reunião, foi um negócio terrível, porque quando você via assim, eu coloquei à disposição a minha sala,
e a sala do lado, que era da programação, para eles fazerem a transição. Então o cara entrava naquela sala, por exemplo, ele era um locutor, a Cláudia Martins. Não, entrava lá, ele era demitido da Sompur e era contratado pela Bandeirantes. Tá. A maioria não foi contratado, claro. Então, era uma... Quer dizer, o cara entrava numa sala, era demitido, entrava na outra, era admitido na outra, na Bandeirantes. E aquilo, você via a cara das pessoas, era um negócio, sabe, parece que foi uma morte, né? Claro. Uma morte de uma emissora importante, uma emissora importantíssima. Que foi, talvez, do país, né? Foi. Eu acho que foi, mesmo a Rádio Cidade do Rio de Janeiro ter sido a pioneira, não era tão importante. A importância da cidade de São Paulo, né? O tamanho da audiência, nunca... Você pode olhar qualquer mercado no mundo, Los Angeles, Chicago, não teve igual, né? Nova York, não tem nem população para isso, né? Nunca nenhuma rádio teve uma audiência como a Rádio Cidade teve. Ô Paulo, você falou que a rádio vivia dificuldades financeiras, né? Na época do Ondas Urbanas, isso foi em 2002, né? Então, e a rádio saiu do ar em 2000, a rádio foi vendida em 2005. Então, 2004. Então, 2004. Então temos aí 3 anos aí de dificuldades financeiras. Na tua opinião, onde é que a maionese desandou aí? Por que de repente a rádio, que era um sucesso de audiência, eu imagino que de faturamento, como é que ela passou a ter essas dificuldades financeiras? O que houve aí? Eu acho que administrativamente a coisa não... Desde do dia que eu entrei na rádio, que eu pus o pé pela primeira vez na rádio, já existia problemas no comercial. Como saiu o diretor artístico, que na época era o Marcelo Braga, saiu também o diretor comercial, que estava na época dele. E quando eu cheguei, não tinha nenhum. E a Rádio Cidade ficou sem diretor comercial pelo menos uns 8 meses. Louco. Talvez um pouco meio. 99. Tá. Então tinha aquela equipe de vendas acéfala, né? Eles tomavam decisões sozinhos, não tinha um diretor comercial. E quando o Décio resolveu contratar alguém, ele contratou um diretor comercial que era da 89. E ele veio com a ideia da 89, que era uma rádio rock, uma rádio qualificada, para uma rádio popular que atuava na classe CD também, né? Na verdade o nosso foco era BC, mas a classe CD era a maioria da audiência da rádio. E aquilo foi um choque já de culturas, né? O próprio... Eu estou tentando lembrar o nome dele, não está me vindo, mas ele até já faleceu. Ele era um cara super legal, só que ele tinha esse choque. Ele vinha da 89, uma rádio qualificadíssima, e para atuar numa rádio popular. E aí, para ele conseguir vender, já foi um negócio que demorou também. A rádio já estava há muito tempo sem diretor comercial. E continuou mais um tempo, né? E continuou mais um tempo, porque ele vivia dizendo, não, a rádio não tem qualificação, é difícil vender, tudo bem. E ficou naquele lenga-lenga, demorou, sei lá, uns meses lá, ele saiu, colocou-se mais um outro, e na hora que ele entrou, o Décio teve um problema de saúde, ele estava indo para Nova York, e chegou no avião, ele teve um problema sério e ficou internado em Nova York 3 meses. E, lógico, o diretor comercial ficou sem rumo também. Sem rumo, não sabia para quem reportar, porque até o Luiz Fernando foi para Nova York. A rádio ficou sem ninguém. Né? Então nós sofremos muito esse tipo de problemas na área comercial. Tá. Que é o coração do negócio. Claro, né? é o que faz o dinheiro entrar. A audiência nunca foi abalada. Ela não teve nenhum problema Eu até achava que ia ter, porque eu não tinha experiência com São Paulo. Sim. Né? E você ter as coisas teóricas na cabeça, a prática é outra coisa. Claro, né? claro. E uma cidade como São Paulo é um negócio impressionante, né? Você tem que rever todos os seus conceitos.
Eu achava que eu ia ter uma estátua na Paulista, o cara que derrubou a Rádio Cidade. Mas, ô Paulo, tem um detalhe também, né? Nessa fase aí, nos últimos meses, nos últimos anos da Rádio Cidade / Sucesso, ela estava tocando uma programação musical bastante popular, né? O pagode, me corrija se eu estiver enganado. Pagode, sertanejo, pagode, sertanejo e populares, tipo Fábio Júnior, essas coisas. E isso dificulta também um pouquinho aí a atuação do departamento comercial, né? Você mesmo me falou da Transcontinental, né? Que é uma das 3 rádios mais ouvidas aqui de São Paulo, que também tem esse mesmo tipo de problema. Então... Mas tem problema, a Transcontinental, ela tem problema porque não é de São Paulo. Há um preconceito do mercado publicitário por causa disso. Eles não são daqui de São Paulo. Deixa pra lá. É outra coisa, é uma outra visão. Né? No caso da Rádio Cidade, ela não podia ter, ela podia não ter uma qualificação como uma Alfa, como uma 89, mas ela tinha um volume de audiência imbatível. Tá. É imbatível. Então qualquer produto que queira aparecer no mercado, porque você foca no mercado popular, mas você espalha. Claro. A classe A, claro. B, né? A audiência, a classe AB da Rádio Cidade é um negócio enorme, por causa do volume de audiência. Em comparação com as outras. Pra você ter uma ideia, o Vale a Pena, que era feito pela Cláudia Martins, de 12h a 1h, ela tinha o absurdo de 300 mil ouvintes de média por minuto. Nossa. É um grande clássico do rádio. Hoje as primeiras colocadas estão aí, chegando a 200 mil nas rádios, como um todo. Só o programa Vale a Pena tinha 300 mil naquela época. Nossa. Há 10 anos atrás. Muita gente. É muita coisa. Muita coisa. E é mesmo. Então, quer dizer, você perde um pouco na qualificação, mas você acaba ganhando Você participou da transição lá, porque antes de vir a Band News, a Sucesso ficou muito tempo. Claro, eu quase apaguei a luz, né? Eu apaguei a luz. E como é que eles decidiram virar? A Bandeirantes, o grupo Bandeirantes já tinha essa intenção de fazer? Não. Primeiro, eles tinham contratado o Biasi, que ele já tinha sido diretor da Rede Cidade no Rio de Janeiro, né? Ele comandava toda a rede, e ele estava na Bandeirantes naquela época, eu não sei onde está hoje. E ele foi para lá para aprender, inclusive, a mexer com software de programação musical, que funcionava lá e tal. E eles, num primeiro momento, eles tiraram um pouco do sertanejo e deram uma ênfase maior ao pagode. Até porque já tinha uma rádio sertanejo que era a Band FM. Exatamente. Então a primeira coisa que eles fizeram foi isso. E esperando a mudança do estúdio para Bandeirantes, né? Então, até o momento em que a gente estava na Paulista, eu estava lá. Agora, tchau, não sei o quê, papapá. Porque ficava, o Rodrigo Neves ficou me enrolando. Não, nós vamos aproveitar você, calma. Não sei, tem que ver. E tal. E eu não ia embora, eu fui o último. Ninguém me mandou. Praticamente. Eu fui o último a ser mandado embora. Teve um dia, eu encontrei o Rodrigo e falei, Rodrigo, e aí, cara? Ele falou, é mesmo, eu tinha esquecido. É bem assim. Fala sério. Mas então acho que tem uma revelação importante. E ela funcionou durante um tempo, depois que mudou para Bandeirantes, ela ainda continuou sendo a Rádio Sucesso, né? Com essa programação voltada mais para o pagode, durante muito tempo ainda, antes de virar a Band News. E então o Grupo Bandeirantes não tinha esse plano, foi um plano que foi desenvolvido aí depois que todo mundo já estava instalado lá no Morumbi, né? Bom, se era plano eu não sei, mas que foi executado bem depois foi. Entendi. Então é isso, né? Então temos aí um pouquinho aí da história do final da Rádio Cidade, né? Depois se transformou em Sucesso, mas Cidade / Sucesso, né? Que foi uma grande frequência aí, uma rádio que entrou para a história, né? Hoje a gente tem aí muitas referências aí na internet, né? Talvez nos primeiros anos, né? Eu acho assim, uma coisa que eu percebo, não sei se você concorda comigo, mas talvez acho que os primeiros anos da Rádio Cidade foram mais marcantes do que os últimos, né? Com certeza. Com certeza, porque ela quando chegou, ela chegou num momento em que o primeiro lugar era a Jovem Pan. Isso. Né? E a Jovem Pan estava focada na discoteca ainda. Isso. E a Rádio Cidade chegou revolucionando com música, ela não era popular, ela era pop, né? E chegou tocando coisas que não tocavam em São Paulo.
Verdade, né? verdade. E com uma locução ao vivo, e com locução, porque a PAN era gravada, toda gravada, com vinhetas e tal, e ela não tinha nada ao vivo. Não mesmo. Então ela revolucionou de cara, né? Exatamente como aconteceu no Rio, que todo mundo falava, não, em 6 meses acho que a Rádio Cidade vai aparecer. Não deu 15 dias, já era eco no Rio de Janeiro. Né? Foi. Então era um esquema que o Carlos Townsend trouxe dos Estados Unidos. Ele teve a coragem, com 23 anos, se não me engano, 22 anos, colocou a Rádio Cidade de São Paulo no ar. É curioso, né, que a Rádio Cidade é de um grupo concorrente ao da Globo, né? Exato. E do grupo JB, né? A Globo demorou muito aí para pegar. A Globo só era forte em AM no Rio de Janeiro, em FM até hoje eu não entendi o que aconteceu com o sistema Globo de rádio. Nem eu. Né? Não sei. Ela tinha todas as condições, tinha capacidade financeira. Tudo. E nunca aconteceu. Verdade. Inclusive tem um detalhe que eu não sei se as pessoas se atentaram a isso. A 98, que agora saiu do ar, né? Sim. Tá só na internet e tal. Só na internet. A 98, naquela época, os dials eram analógicos. Isso. Né? Então era com ponteiro. Então, você estava na Mundial, que era do Sistema Globo, você só mudava de AM para FM, já estava na 98. Verdade. Quer dizer, o cara impressionante, né? Então, uma transição de Mundial FM seria uma coisa mais fácil do mundo, porque é só virar o botãozinho, não precisava nem mexer no dial. Fantástico, né? Só para fechar. Nunca aconteceu. E eles têm tudo isso na mão e isso nunca aconteceu, né? Sumiram, né? Só para fechar, eu acho que de repente eles estavam muito mais preocupados com a Rádio Globo, que a Rádio Globo era uma rádio de prestígio, de audiência, e talvez eles não se ligassem muito aí nas outras emissoras do grupo, né? Então, verdade. E aí por isso que deu espaço aí para a Rádio Cidade, né, que é do grupo JB crescer. Num determinado momento a Fluminense FM chegou a ser terceira colocada, a Fluminense, que era de um grupo totalmente independente lá de Niterói. Verdade.